E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje o cenário tá crazy, depois vocês vão entender o porquê. Mas fica aqui que esse episódio hoje vai falar contra tudo que o Cativeiro Cast já falou até hoje. Esqueça tudo que já foi falado sobre autoconsciência, sobre autoconhecimento, que agora a gente vai revolucionar. Será? Vamos entender. E antes que você ache que eu sou bem crazy, que na verdade eu sou, eu quero te perguntar se você alguma vez já se sentiu sufocado pelo excesso de realidade à sua volta. Se aquele conhecimento, aquele exercício de estar sempre muito autoconsciente do que está acontecendo com você, do que está acontecendo no mundo, das situações todas, não só da sua vida, da vida das pessoas à sua volta. Se você já sentiu que isso tirou o seu foco, tirou a sua energia e parando para pensar, você se vê até às vezes assim, ó, em círculos, sem alcançar aquilo que você realmente queria. É papo louco, é papo que, assim, ó, às vezes pode parecer coisa de coach maluco, mas fica aqui que você vai entender. Esse aqui é um episódio, assim, num nível um pouquinho mais elevado, não é pra todos e todas que vão conseguir me acompanhar nesse raciocínio, mas eu acho que você consegue, tá bom? Então fica aqui, prometo que tá tudo improvisado, gente. Pra quem não sabe, o Cativeiro Cast vem aí futuramente novos cenários, por quê? Porque eu me mudei. Então assim, ó, de vez em quando você vai ver um barulho na minha geladeira, da rua, né? A luz tá tudo improvisada, tá tudo esquisito, eu tô sentada praticamente aqui no chão, mas enfim, vai dar certo. Então a gente vai falar sobre esse ser delusional. Basicamente eu sei o quê? Você ser essa pessoa meio delirante, você sim ser a pessoa que vai assim, ó, se descolar da realidade, você ser meio delulo. Apresento a vocês o termo delulo, que eu amo. E eu vou falar assim, como pessoa que tem buscado e sempre buscou muito autoconhecimento, não tarda, e eu sempre falei isso, cara, eu pago um preço, e eu acho que se você é igual, você vai concordar. Só quem paga no débito o preço de viver uma vida consciente o tempo todo, sabe o quanto isso é caro. O quanto você viver, eu até falava assim, o quanto você viver no débito. Não tô passando no crédito, não tô vivendo esse mundo aí totalmente dopada, totalmente, sabe, tem gente que não aguenta e sucumbe, né, assim, você tá doidão vivendo nesse mundo pra tentar se anestesiar do que o mundo é. Então você fazer o contrário disso, você viver muito consciente, sem nenhuma distração, meu Deus, assim, tem inúmeras pessoas, até famosas, artistas, enfim, pessoas ali estudiosas, que quanto mais você sabe, parece que pior é. Você fica sufocado no tanto de coisas que muitas vezes são negativas, sim, e é como é, e não tem a ver com ser justo ou injusto, é como o mundo é, e você se vê sufocado, sofrendo. Até se você caiu aqui no Cativeiro Cast e já viu, não sei se todos viram, porque teve um episódio, nem sei se divulgo, mas vou comentar. Eu já imaginei quando eu gravei esse vídeo que em algum momento eu ia respondê-lo, então esse vídeo aqui ele responde o que eu mesma estava falando, que eu sou meio louca, mas eu respondo aquilo que eu mesmo me pergunto. E o vídeo falava como se manter, né, são, sóbrio, assim, tipo, bem, no mundo de hoje que a gente vive, com tanta loucura, guerra, e olha, a lista pra ficar crazy é gigantesca. E aí no vídeo eu falava justamente isso, como que sabendo todas as coisas que estão acontecendo no mundo, né, no sentido econômico, no sentido climático, social, como as pessoas estão se comportando, para onde elas estão indo, como que as novas gerações têm se comportado, como sabendo tudo isso e entendendo que a gente não tá aqui vivendo a vida do nosso jeito, a gente depende, né, de uma sociedade, a gente depende de leis, a gente depende de proteções, a gente depende de que o outro também faz e ele pode não fazer, e aí? Como não ficar crazy sabendo que muitas vezes, sim, você tá sozinho no barco e aí, um abraço pra você. Então esse vídeo, ele vem responder um pouco porque esse pensamento, que foi até nesse vídeo que eu fiz várias indagações, ele causa, sim, uma grande agonia. Uma grande agonia. Quero citar também a maravilhosa e sempre eterna Rita Von Hunt, que eu sempre acompanhava os vídeos dela, e eu vou falar, num momento, num movimento onde eu fiquei acompanhando bastante ela, o que é incrível, porque a gente tem que saber, sim, das coisas que estão acontecendo, e eu lembro que o trabalho dela era muito focado nos 10 anos de trabalho que ela teve, e ela sempre falava, focado em munir as pessoas politicamente, trazendo informações e que elas se organizassem, ela é uma expressão que ela usava, né, porque ela falava para que você se organize politicamente, tô trazendo aqui o conhecimento, sou professora e tudo mais, ela é toda gabaritada para falar do que ela falava, mas aquele consumo excessivo, conteúdos como esse, muitas vezes nos levam para além da consciência e nos levam para uma certa agonia muitas vezes. E, inclusive, né, o próprio Gui, que faz a Rita, deu recentemente aí um break no canal, porque até a pessoa que faz esse conteúdo atinge, né, não só o Gui, mas outros criadores, né, a senhorita Bira também, que é maravilhosa, super indico, são pessoas que estão ali, como é que eu vou falar, é muito difícil trabalhar esse tema
de autoconsciência, seja focado na questão política, seja focado na questão individual mesmo da pessoa, você estar ciente das coisas o tempo todo causa um desconforto gigantesco. É por isso que muitas pessoas se alienam muito, é por isso que a maior parte das pessoas está vivendo uma vida já delusional. E aí você vai falar, nossa, Catiele, então perdemos, bandeira branca, desistimos da batalha, agora a gente se junta ao time delusional, a gente esquece do autoconhecimento, a gente joga no ralo tudo que o Cativeiro Cast já falou e outros canais falaram e falam, e a gente vai junto com os loucos, porque é isso, vamos dançar conforme a música. É quase que isso, mas a gente vai fazer isso de uma maneira estratégica. Tá bom? Eu até cito de novo que quando eu fiz esse vídeo, né, como se manter, não enlouquecer, né, nesse mundo, eu tava passando por um processo de, meu Deus do céu, gente, eu tava over pra mim, né, tinha muita coisa ao mesmo tempo, num cenário, como eu falei, político, econômico, mundial, mas também ali ao meu entorno, tava me vendo, tomando as dores de tudo, e é isso que eu até quero comentar, se você também é uma pessoa que tem esse olhar mais atento pro entorno, você provavelmente vai se ver tomando dores, que eu posso falar, eu vou falar assim em primeira pessoa. Catiele, né? Eu vou falar, quando eu sofro por uma dor que eu não consigo resolver, o meu sofrimento, ele se torna inútil, ele só me prejudica. E eu tava nesse caminho. Eu tava tomando todas as dores do mundo, sentindo todas elas profundamente, sofrendo com isso, e sofrer com isso fazia exatamente com que essa dor, eu virasse mais uma vítima nessa dor coletiva, né, que seja, sei lá, a desigualdade social, que seja, sei lá, o machismo, que seja a xenofobia, que seja o que for, né, qualquer mazela aí que tenha em torno do mundo, ou até coisas que nem me atacavam diretamente, mas olhava, nossa, esse mundo ainda é racista, esse mundo ainda é homofóbico, esse mundo ainda... Tava sofrendo, tava em completo e profundo sofrimento com tudo que estava acontecendo à minha volta, né, na vida das pessoas também, e isso tava me levando a uma tristeza que, assim, me incapacitava, me deixava, como eu falei, vítima também, né? E eu trago esse vídeo para responder a Catiele do passado, embora ela já tá respondida, mas eu quero compartilhar essa resposta para você e trazer para você que também muitas vezes se vê falando, meu Deus, esse mundo tá... Help me! Né? E você não só que tá nesse caminho de autoconhecimento, mas você vai entender o quanto o nosso gastar de energia em coisas que não são propriamente os nossos objetivos, ou a atenção que a gente dá para algumas coisas de maneira errada, vai nos incapacitar, vai nos deixar impotentes sobre aquilo que a gente poderia ou não fazer. Então, a ideia desse delusional que eu quero trazer tá, então como é que eu vou viver numa realidade, né, como é que eu vou construir para mim uma realidade que eu possa, né, ter mais saúde mental, sem ser aquele alienado aqui. A gente não está defendendo a alienação de jeito nenhum, quero que fique muito claro. O Cativeiro Cast não vai defender alienações, mas a gente vai, por isso que eu disse que é um nível um pouquinho mais elevado. Aqui tem a ver com essa, vou chamar até de neuroplasticidade, que eu já falei várias vezes aqui. É basicamente a gente remodelar o nosso cérebro para que ele trabalhe de maneira que nos favoreça, de maneira que vai nos fortalecer e não de maneira que vai nos deixar encolhidos, vitimados, sofredores e incapazes de fazer qualquer coisa. E eu quero que durante essa conversa você mentalize não só o macro, vou colocar assim os problemas, como eu disse, climáticos, sociais, econômicos, né, coisas globais que é coletivo, todo mundo está passando por isso, não existe alguém que só... Não existe quem não está morando aqui nesse planeta Terra que não vai sofrer as consequências de decisões que estão para além das nossas vontades, né? São orquestradas por um grupo menor e muito mais poderoso que nós, e a gente está aqui tendo que aguentar isso. Seja esse cenário, mas seja também cenários que às vezes, sei lá, a gente amigos, que trabalho, que relacionamentos, seja o que for, que são situações que também vão te levar a uma perspectiva, tá? Que vai te trazer essa impotência, que vai te trazer esse condicionamento para a sua realidade, para as suas crenças. O que eu já falei várias vezes aqui sobre o quanto é perigoso que as nossas crenças, quando não geridas, vão trazer uma identidade, vão trazer, né, na repetição disso, a gente vai sempre validar uma ideia, cristalizar ela e ela vai se tornar a nossa personalidade, ela vai se tornar quem nós somos. E o convite nesse episódio é justamente para que a gente faça isso de maneira estratégica. Por quê?
É óbvio que esse mundo tem, como eu já disse, zilhões de motivos para você falar, gente, que mundo insano, que mundo crazy, onde que esse mundo vai parar, socorro, Deus, pare o mundo que eu quero descer. Mas o que eu posso fazer sobre isso? Porque eu já disse que sofrer por isso não é uma opção mais, gente. Não é você se tornar a pessoa fria, e isso é até interessante, eu vou dar esse exemplo, mas é sobre você trazer um olhar mais de um espectador lúcido que pode pensar estrategicamente como agir em relação àquilo. E aqui eu quero até citar essas teorias de projeção, de manifestação. E isso, gente, é sim comprovado e muitos estudos que falam justamente isso. A mente humana, isso é muito maravilhoso. A mente humana, ela é um músculo, que eu já falei. A mente humana, ela vai sempre gravar, né, fixar ideias e percepções que você tem ao longo da sua jornada, né, quanto criança, que vira um pré-adolescente, que vira um adolescente, que vira um adulto. A gente vai tendo os estímulos, a gente vai tendo ali as percepções do mundo à nossa volta e a gente vai cristalizando certas percepções e vai tornando isso crenças. Ou seja, quando criança eu tive uma experiência ruim com, sei lá, a minha mãe, e aí eu só via repetidamente situações com a minha mãe que foram negativas, obviamente que cristalizo ali que, olha, com a minha mãe eu não vou esperar nada de bom, e aí talvez eu fique, né, e aí tem outros movimentos do trauma que podem fazer com que você repita esse padrão, que você expanda isso para outras pessoas e outras relações que possam remeter a sua mãe ou não, enfim. Tudo isso para dizer que a gente já carrega tanta coisa da nossa própria jornada, como indivíduos, e eu vou tentar desacelerar que eu engato, gente, para falar rápido, é um dois. Vou mais devagar então para você entender. Entenda que quando a gente existe nesse mundo como ser humano, já é normal que você associe uma experiência e você tenha uma reação com essa experiência, né, negativa, positiva, e você vai trazendo, né, uma opinião para você sobre aquilo. Pode ser negativo e pode ser positivo. Então, por exemplo, eu começo a buscar no mundo essa validação da minha ideia. Vamos supor que a ideia seja, meu Deus, esse mundo não tem gente boa, esse mundo só tem gente má. O que eu automaticamente faço sempre? Eu vou em busca da validação dessa maldade. Então, eu fico cega para aquilo que é bom. Até quando alguém faz algo bom, eu tô assim, não, mas fez algo bom porque na verdade a pessoa quer isso, aquilo, outro. Fez algo bom porque na verdade a pessoa quer ela quer mostrar, ela quer manipular, não fez algo bom porque é algo bom. E nessa busca de validação, a gente pode ir para caminhos que vão fazer a gente se condicionar. E a ideia do Cativeiro Cast é o quê? Sempre sair dessas prisões. Em alguma coisa a gente vai ficar preso, sim. A ideia é que, assim, eu até às vezes falo pra mim mesma, se é pra ficar presa em alguma coisa, como a gente provavelmente vai sempre estar em alguma coisa preso, que eu possa pelo menos escolher a cela que eu vou estar, gente. A prisão que eu tô me enfiando ou que eu tô permanecendo por um tempo. E aqui é justamente isso. Perceba que se você então escolhe entender que o mundo é mau, tô dando esse exemplo, e aí você nessa busca de validar isso, você sempre vai vivenciar uma ótica negativa sobre as pessoas, as experiências. Então, que benefício você tem em trazer essa confirmação negativa sobre as pessoas e as coisas ao seu redor? Catiele, isso me beneficia que aí eu não vivo nessa ilusão de achar que blá 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 blá. Está mudando o mundo, se ele é bom ou mal? Você está efetivamente atuando nisso? Eu acho pouco provável. Eu até dei esse exemplo porque é uma visão que pessoas que já passaram por situações muito ruins desde a infância facilmente vão ter. Eu mesma. É muito fácil. Você olha para as pessoas e fala, meu Deus, que bando de gente falsa, sociopata, maluca. Só daí você vê uma pessoa grosseira, você fica, olha aí, o mundo é mau. Aí outra faz um negócio, acorda pra virada, te trata mal, você fala, olha aí, eu falei que as pessoas são ruins. Meu Deus. E o que isso te ajuda no dia a dia? O que isso constrói? Constrói você ser uma pessoa que não confia em ninguém, constrói você ser uma pessoa sempre desconfiada, uma pessoa que, por muitas vezes tentando, você tem uma dificuldade de se aprofundar em relações, seja amizade, amorosas, porque você não confia em ninguém, e aí você sempre tá com o pé atrás com todo mundo. Posteriormente você pode ser uma pessoa até que vai ter nessa compulsão comportamentos, sei lá, de ciúmes, de baixa autoestima. Você entende que fixar essa crença te prejudica?
Então você tá falando, Catiele, que eu tô errado, então todo mundo nesse mundo é bom? Então, pô, isso não é uma verdade também, né, Catiele? Que todo mundo é bom? Não, isso não tá certo, não acho. Eu acho que vou estar me iludindo se eu pensar isso. E aqui eu vou te falar o que a gente então ganha pensando e acreditando na bondade das pessoas. Porque aí a gente tem um outro viés. E fazer essa mudança de chave é muito difícil. Assim como a gente construiu a ideia de que todo mundo é mal, e foi algo gradativo, passo a passo, a gente foi alimentando essa ideia, assim vai ser para que a gente desconstrua ela e passe a achar que sim, existe bondade no mundo. Sim, as pessoas são boas, sim, independente do que elas façam e por que elas façam, pode ter sim bondade nisso. Então, assim como eu fui lá, olha lá a pessoa fazendo maldade, olha como isso foi mal, olha como isso foi ruim, eu também posso trabalhar o meu cérebro para começar a reconhecer as coisas boas, a olhar as coisas com uma diferente visão e também persegui-las. Sabe quando você quer comprar uma coisa e você nunca viu aquilo, mas quando você quer comprar aquilo, você vai lá e só vê aquilo na tua frente. Tem um nome a ser feito, depois eu coloco aqui. Basicamente vai ser a mesma coisa. E é nesse caminho, nessa jornada que esse vídeo hoje se propõe a falar. É como a gente então, assim como você fez, construindo uma crença e uma validação de uma visão negativa das coisas, a gente vai ser delusional, entre aspas, e a gente vai trazer essa neuroplasticidade para uma ideia que vai nos deixar muito mais positivos, porque, gente, eu vou falar, isso aqui vai ser crucial, se já não é, na verdade é urgente, para a nossa vivência no mundo de hoje. Tem se tornado cada vez mais catastrófico tudo. Vou até nem prolongar muito, porque senão eu já vou para o caminho que eu já estou evitando e tentando reverter. Mas assim, vai se tornar cada vez mais necessário, já é urgente, que a gente construa essa robustez emocional para lidar com as coisas e não tenha a ver com ignorar as coisas no sentido de nossa, não existe guerras e desigualdades e violências. Não é isso. Mas eu me enfiar nesse universo de modo que eu vire mais uma vítima na mão disso, de modo que eu só veja isso e que essa maldade ela me contamine ao ponto de eu desacreditar, e aí é o perigo, eu desacreditar na bondade, eu desacreditar num cenário melhor, eu desacreditar naquilo que é bom. E o caminho mais fácil de fazer é esse, exatamente esse, e eu acho que de tempos em tempos pode ser sim uma armadilha para mim, para você, para todo mundo. Então esse episódio é importantíssimo para que a gente fique atento para não cair nesse, meu Deus, esse buraco gigantesco, nessa armadilha que está sendo construída, né, para que a gente vire pessoa, que nós viremos pessoas cada vez mais apáticas, cada vez mais insensíveis, cada vez mais desacreditadas na humanidade. A gente vai virar exatamente aquilo que a gente sempre detestou. A gente vai responder da mesma maneira que a gente foi, né, ali punido, da maneira que nos bateram, aí a gente se une para bater de volta. E aí a gente alimenta essa máquina, ninguém quebra o ciclo, a gente só piora e deixa... É isso que é o alerta hoje no Cativeiro Cast. E também falando de maneira individual, o quanto essa visão negativa do mundo nos afeta, gente, psicologicamente em decorrência disso, fisicamente também. Eu falo que quando você é uma pessoa, não sei se fala com todos, mas quando você é uma pessoa que tem certa consciência corporal, você, às vezes, é engraçado isso, você pensa que a sua mente está tudo bem, você não se sente estressado, supostamente, você não se sente depressivo, você não se sente abalado pelas coisas, até o seu corpo dar um sinal gigantesco falando, pelo amor de Deus, eu não tô bem. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já, e até foi nesse ano e foi nessa época aí, onde eu postei um vídeo perguntando como é que a gente não fica louco, porque eu já tava bem louca, bem crazy. Então o nosso corpo, ele vai falar, ele vai trazer, gente, insônia, ansiedade, e não é aquela ansiedade de que normal, né, a gente demoniza a ansiedade, mas ela tem uma causa, ela tem uma razão, não é a ansiedade normal não, era eu literalmente saindo correndo louca. Então como que a gente não adoece? Como não ir para esse caminho? E se a gente já tá nesse caminho, que eu acho que é o caso de muitos, tô pegando na sua mão aqui, gente, e tô te tirando desse buraco, como que a gente então faz diferente? Como que eu posso então
Catiele, então me fala, traz logo aí que você já enrolou muito. Como é que a gente faz para stay esse delusional? Como é que a gente faz para sair disso? Porque fique claro que você já tenha entendido até aqui o quanto viver nessa atmosfera negativa não traz nada além de mais negatividade. O quanto viver nessa atmosfera pessimista não traz nada mais além de mais coisas ruins. O nosso corpo exala isso, gente. A nossa mentalidade exala isso. Como é que você vai ser uma pessoa que consegue alcançar coisas na vida se você tá dos pés à cabeça crente que o mundo não vale nada, que tudo vai dar errado pra você, que o mundo é injusto, que vive. Se você está consumindo com isso, com esse pensamento, você vira uma pessoa que nem tenta mais nada. As coisas perdem o significado, perdem o propósito, você vira uma pessoa, e eu já falei disso em outros episódios, o quanto é perigoso quando a gente perde o propósito da nossa vida, quando a gente perde objetivos, quando a gente perde a ânsia em realizar algo. Nós necessitamos de metas, nós necessitamos de eu preciso fazer algo, e nem que seja uma meta boba no sentido de todos os dias a minha meta é só fazer o básico da minha existência, cuidar da minha saúde, tomar minha água, comer minha comidinha, cuidar do meu corpo e viver ali o meu dia a dia de maneira mais saudável até que eu morra. Gente, nem que seja isso, mas alguma coisa você tem que ter e não só ficar sentado esperando o mundo acabar, porque aí você tá assim declarando que você vai morrer muito mais cedo e que a vida realmente é uma escolha. Você pode ser essa pessoa que vai fazer isso, mas o convite aqui é outro, gente. É outro porque a gente precisa urgentemente, vou colocar assim de modo como que a gente tivesse um lado tentando fazer a gente ficar louco e o lado que eu defendo agora é que a gente revide, né? Que como é que a gente então se imune para não ser mais ainda convencido de que nada vale a pena, de que o mundo é uma droga, Aí a gente tá dando um beijo na boca, né, e casando com as doenças mentais, com depressão, a gente tá aceitando, que eu acho que essa é a palavra, quando a gente é consciente disso e a gente não faz nada sobre, a gente tá conscientemente aceitando, nós estamos assinando os termos de que somos coniventes com as coisas ruins que estão acontecendo. Como mudar isso e como isso tem te afetado. E quando eu falo que esse é um exercício para uma pessoa que já está num nível a mais de autoconhecimento, isso requer que você, sabe assim, quando você vai no mercado, mas você nem sabe o que você tem na tua geladeira e no teu armário? O que pode acontecer? Você pode não comprar o que você precisa e comprar o que você já tem. É basicamente isso. Para você brincar, né? Para você gerir, para você fazer essa modificação na sua consciência, trazendo, né, essa neuroplasticidade, é necessário que você já saiba os seus calos. Onde que você geralmente tem tendência a negativar as coisas? Onde geralmente é que você tem uma crença negativa? Onde geralmente é que você tem se limitado? Onde que você tem se condicionado? Quais áreas da sua vida são as suas dores? E aí você se coloca dos pés à cabeça como vítima, né? Que já foi com certeza, mas que a ideia é parar de ser, né? Como que você chega nisso se você não sabe da sua própria jornada? Então é necessário primeiro que você tenha mapeado o que são os seus calos, onde que o buraco ali incomoda e você conseguir, junto com esse autoconhecimento, agora reverter essa situação toda. Eu falei disso no episódio, se não foi no episódio passado, foi no episódio retrasado, que eu às vezes tenho algumas, como é que eu chamo, assim, umas imagens, né, bem... Vou colocar assim, figurativas de situações que acontecem na minha vida, e eu tinha citado que eu vi uma imagem de eu estando numa situação quaisquer, seja em trabalho, amizade, relações, eu tinha um hábito de sempre me colocar no lugar de a flagelada, a pessoa que vão se aproveitar de mim. Eu automaticamente me colocava nesse lugar, seja onde fosse. E até falei que, figurativamente, eu imaginei que eu entrava em uma sala e eu encontrava nessa sala sempre, meu primeiro exercício em qualquer situação que eu entrava era procurar ali, eu até simbolizei assim, né, uma faca, e eu achava essa faca, ou seja, eu já projetava, eu já trazia na minha mente, tipo assim, ó, esse lugar aqui, essa situação, essas pessoas, alguém uma hora vai querer me ferir, então eu já projetava isso, eu já vinha com essa postura de alguém vai me atacar, né? E já me colocava automaticamente nesse lugar de vítima, nesse lugar de tipo,
realmente alguém vai me atacar, você entende? Eu acho que é super comum que várias pessoas façam isso. Eu tenho, comentando com amigos, muitos até citaram, nossa, eu também fazia isso, eu também já passei por isso, me sinto fazendo isso na vida. E eu trago esse exemplo pra falar que é uma coisa que eu já identifiquei. Olha só, eu já entendi que por situações XYZ, que eu acho que só interessa para que você entenda de onde veio, mas que depois de um tempo, gente, eu posso falar uma verdade assim que acho que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. As coisas ruins que aconteceram com a gente, eu sei que não foi culpa nossa, né? Na maior parte éramos crianças, indefesos, ingênuos, não tínhamos nada a ver com isso. Mas assim, já foi. Já aconteceu. E aí justificar isso para aquilo que a gente continua fazendo, tipo, ai sim, é que eu sofri tanto, por isso que eu ainda continuo sofredora. Não, é que já fizeram tanta coisa comigo que agora eu continuo. Não, chega! Aconteceu aquilo lá, uma lástima, que pena pra nós. Mas a partir de agora, eu não quero mais ocupar esse lugar de coitada, porque eu posso falar, como eu disse, quando a gente encarna esse lugar de vítima, nada de bom vem. O que de bom vem pra uma pessoa que exala vitimismo, que exala coitadismo, que exala, tipo, o que de mais maravilhoso que vai vir? Ok, algumas vezes vai contar ali com a migalha de alguém sobre alguma coisa, mas a maneira com que você sempre se coloca como vítima, você já está em todas as relações, seja trabalho, família, relacionamento, projetando que se eu sou vítima, então alguém aqui vai me foder. Você já faz o teatro, você entende? Eu já coloco a roupinha de vítima, já fico ali posicionada na minha marcação de vítima, só esperando alguém vir e consumar o golpe contra mim e eu me tornar a vítima. Então a gente fica reproduzindo esses cenários e sofrendo de novo. Então não interessa se eu sofri lá uma situação quando eu tinha 5 anos de idade, eu tô reproduzindo ela com 6 anos, com 7 anos, 8, 9, 10, 20, 30, 50. E é disso que a gente quer parar de fazer. Ai, Catiele, mas é que doeu, foi ruim, fizeram isso comigo, tarará, agora eu vou fingir que nada aconteceu, agora eu vou fingir que tá tudo bem. Não vai fingir nada. Mas a partir de agora, você vai treinar o seu corpo e a sua mente para não sofrer mais com essas coisas. Porque continuar sofrendo com isso, até fiz um post, eu particularmente achei maravilhoso, vai lá depois ver, falando essa versão sobrevivente nossa, que foi o último episódio, né, que o viver ele só começa quando o sobreviver termina. Que é quando você fala, basta, isso que aconteceu comigo, eu não quero mais. Não é que você está ignorando o que aconteceu, não é que você está sendo uma louca. E eu até falei nesse episódio que pra mim o meu maior prêmio é quando alguém olha pra mim e ela não faz ideia das coisas que aconteceram comigo. Não porque eu tô, fingindo, não porque eu, sei lá, tem vezes que as pessoas traumaticamente ali tão prejudicadas, elas até esquecem de verdade, né? A mente, ela de fato faz você esquecer de traumas, de tanto que a mente quer te proteger. Não tô falando disso, mas eu entendi o sofrimento, eu superei ele e hoje ele não me afeta mais e eu não tô mais nesse lugar de vítima, então eu não me comporto mais como vítima. Aí quando a pessoa lá levemente sabe de uma história minha, ela fala, meu Deus, mas você passou por isso, eu achava que você era tão, como eu já ouvi, né? Ai, achei que você era tão princesinha do papai. Eu falei, obrigada, eu trabalhei muito pra isso, pra passar essa imagem de pessoa que não passou por trauma nenhum. Mas só ela sabe. Entender que você ser descolado de uma realidade não faz, né? Obviamente, não é que você está legitimando lá atrás quem você, né? Quem fez você sofrer. Você superar uma dor não vai tirar, obviamente, toda a seriedade e gravidade que foi X pessoa, X situação ter feito você sofrer. E às vezes algumas pessoas se apegam a alguns cenários traumáticos porque não querem, porra, mas aí se eu me curar, então que ótimo, né? Foram lá, ferraram com a minha vida, eu passei por tanta coisa e agora eu vou me curar e fingir que nada aconteceu? Ah, parabéns. Sim, parabéns para você. Porque continuar sofrendo, como eu disse, vai só dar mais poder para aquilo que te faz sofrer. Falei de um cenário assim específico, né? De uma cena que pode ter acontecido na sua vida, mas eu trago isso de maneira global também, de problemas que existem, né? Como eu falei, o machismo continua existindo. Eu posso, como mulher, e aqui nunca que eu vou achar e sonhar, ai, nossa, não, o machismo não existe. Nossa, ele não existe mesmo. Nunca que uma mulher, não é isso. Não é que eu vou ser louca agora e achar que uma coisa não existe, sendo que ela claramente existe. Mas eu não vou, diante de uma postura, vamos supor que diante de uma situação de machismo contra mim, eu não posso mais deixar que aquilo me ataque, me atinja e me coloque em sofrimento de novo. Deixar que algo me ataque, né, que aquilo me fira, a pessoa pode tentar te atacar.
Ela pode tentar e vai, e com certeza, pra vida inteira as pessoas sempre vão tentar nos atacar. Agora, deixar que ela nos acerte, aí já entra numa responsabilidade que muitas vezes é nossa, dependendo da situação. E aqui é você basicamente aceitar aquele lugar. Eu recentemente ouvi uma história, infelizmente, não é a primeira nem a segunda, e queria tanto que fosse a última, mas eu sei que não é. Mas eu vi uma história de uma amiga minha falando que passou por um abuso sexual recentemente no trabalho. Não é a primeira vez que ela passou por isso. E ela falou, cara, a primeira vez me abalou muito, mas essa segunda vez que isso aconteceu, né, em outro trabalho com outra pessoa, eu me recusei a ficar no lugar de vítima, eu me recusei a ficar assim, meu Deus, olha só, mais um trabalho onde isso acontece, esse mundo é horrível, eu não vou sair de casa. Se ela fizesse isso, ela estava errada? Claro que não, é natural, né? Uma coisa ruim aconteceu com você, vai te causar um monte de coisa. Mas ela não quis aceitar isso. Porque fazendo isso, se encolhendo, se morrendo de medo em casa, não querendo sair pra rua, se inferiorizando, pensando até talvez, nossa, mas será que foi porque eu fui simpática, então vou parar de ser simpática? Ela não quis aceitar. Se essa pessoa tem uma índole ruim, se essa pessoa tem uma atitude ruim, não tem a ver comigo. Eu não vou desistir dos meus valores porque você é um doente mental. Eu não vou desistir da bondade, de acreditar na bondade, porque você é uma pessoa ruim. Até tem um meme que fala o contrário, né? Não desista de ser mal pelas pessoas boas. Mas é só meme. Aqui é justamente isso. O ser delusional que eu tô falando, não é que você vai ignorar o que aconteceu, mas você não vai mais dar poder e deixar essas coisas ter controle sobre você. Então tem a ver com, como eu disse, né? Então não existe abusos no trabalho? Claro que existe, mas agora eu vou ficar em todo o trabalho com uma postura diferente, aprisionada, porque eu tô esperando sempre isso, ou acontecendo isso, como é que eu vou me posicionar? O que eu posso fazer efetivamente? Eu posso denunciar, eu posso fazer essa pessoa ser demitida, tarará, tarará, mas aí, além disso, eu ainda vou me colocar no lugar de coitadinha de mim? Eu não vou ser coitadinha porque eu não sou coitadinha. Então é um movimento, até tava falando disso com uma amiga minha, é um movimento que o mundo, muitas vezes, né, nessas mazelas que acontecem, querendo nos comprimir, querendo que a gente realmente pense assim, realmente eu sou incapaz de reagir a isso. E fazendo isso, a gente está sendo conivente. E aqui o movimento é se expandir. É não deixar essas coisas nos aprisionarem. É falar, eu sei que você queria que eu ficasse de cabecinha baixa, mas eu não vou. E não tem a ver com, como eu disse, ignorar, né? Ser fora da realidade. Mas você não dá o extremo, o excesso de atenção que aquela situação de fato merece. E esse é um ponto também que eu quero falar muito nesse episódio. Aqui eu falei de mazelas assim, tanto a nível traumático, individuais, mas também falei de coisas, né, que são problemas do coletivo, da sociedade. E o que eu quero falar é também o seu pequeno dia a dia. A questão do foco é aquilo que muitas vezes vai nos colocar de uma maneira muito, muito, muito limitada na vida. Perceba aí. Eu vou falar porque eu fiz essa reflexão comigo. Cansada, com a cabeça sempre cheia, tanta coisa. E olha que como eu falei, gente, eu tô sempre trabalhando no autoconhecimento e não é porque eu faço isso e qualquer um faz isso que a pessoa é melhor que todo mundo. Não, a gente ainda cai em muitos, assim, armadilhas, né? E ali sempre com a cabeça cheia, tarará. E eu já falei disso tantas vezes e eu mesma às vezes tenho que me relembrar. Toda pessoa sobrecarregada tá carregando peso extra. E de onde que vem esses pesos então, meu Deus, de onde que tá vindo? Por que minha cabeça tá tão cheia? Por que eu tô tão cansada? Por que eu tô sem foco na minha vida? Porque eu tô lidando com o meu problema, com o problema do Beltrano, do Ciclano, porque eu tô fazendo a minha cabeça, eu tô aqui fazendo meu café, mas eu tô pensando nas mazelas do mundo, mas eu tô pensando no problema que meu amigo tá passando com não sei quem, mas eu tô pensando numa situação que eu já passei lá há 1000 anos atrás, mas eu tô pensando, ai, Gatiele, mas minha mente é assim, eu trabalho assim, tarará. Então agora a gente vai parar com isso. Vamos parar com isso? Eu tenho feito isso comigo, gente. Cada vez que surge um assunto na minha vida, na minha cabeça, desculpa, eu falo, opa, bem-vindo ao pensamento, vamos analisar se você tem o direito de ficar na minha cabeça ou não. E esse é o convite para você também. Por quê? De novo, você já tem que estar com autoconhecimento assim em prática. Porque aí você já tem delimitado aquilo que você precisa resolver. O que é prioridade hoje na sua vida? Ai, Gatiele, eu quero mudar de carreira, eu quero juntar dinheiro, eu quero fazer um curso, eu quero comprar não sei o que, sei lá. Tenho que resolver isso. Esse exercício de você saber priorizar, porque pela madrugada, gente, se você não souber priorizar aquilo que é importante pra você, ninguém vai fazer isso por você e você vai continuar patinando.
Ok? Então, ok, listado o que você tem de prioridade, listado aquilo que é o seu objetivo, vem um pensamento, vem uma coisa te incomodando, vem um negócio na tua cabeça, vocês aí que assim como eu estão sempre com a cabeça agitada, né? Você vai agora exercitar a sua mente a dar a atenção necessária que aquilo necessita ou não. A exata importância que aquilo tem ou não. Nossa, eu tô pensando num problema que eu já resolvi há 5 anos. Porque, sim, tudo bem, não temos controle do que vem na nossa cabeça, mas uma vez que veio, a gente pode controlar a atenção que a gente dá pra isso ou não. E eu vou te falar, eu tô passando o dia inteiro assim, ó, vem um pensamento na minha cabeça, eu fico, ai gente, eu já resolvi isso aí tanto tempo atrás. Tchau, pensamento. Desculpa, tchau. Ai, tal situação. Meu, não, Jenny, esse problema não é meu. Desculpa, mas esse não é o meu problema. Então, cada vez que um pensamento vem, e esse é o exercício que você tem que fazer também, você ter consciência disso. Entenda? E até vi alguns vídeos recentes que lembravam isso. A gente acha que a gente é o que a gente pensa, no sentido de que essa vozinha que tem na nossa cabeça, ela é, como é que eu vou te falar assim, um espectador, então ela fica sendo comentarista de tudo que acontece à nossa volta e tudo que entra na nossa cabeça, mas a gente pode desligar essas coisas também. Então quando vem lá um pensamento, aí eu fico lá, vamos filosofar sobre esse problema X, vamos filosofar sobre o porquê que a pessoa Y agiu desse jeito. Me interessa? De verdade? Eu agora gastar minha energia para analisar essa situação, o que eu vou ganhar? Na minha lista de prioridades, isso aí tá me ajudando naquilo que eu preciso fazer agora? Ah, não tá. Então, por que esse pensamento tá aqui? Tchau, pensamento. Foca em mim. Deixa eu pensar que agora eu tenho que fazer isso que eu tinha que já fazer. Então, você entende o que é esse delusional que eu tô falando? É essa gestão de energia, essa gestão de atenção. Eu vou falar, eu até às vezes fico assim, meu Deus, como é que eu sobrevivi até aqui, dando tanta atenção pra coisa inútil. Não inútil, né? Mas coisas que não eram da minha ossada, gente. Coisa que não era da minha ossada. Por que eu tô aqui me debruçando num problema enorme que não é da minha vida, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem, uma coisa é você observar a vida e falar assim, olha que louca, a pessoa passou por isso, né? Você pode super aprender, eu mesma aprendo muito com a vivência dos outros. Mas é como espectador, e esse é o rolê. Essa foi a exata frase que eu ouvi da minha amiga quando eu tava lá bem crazy, pensando, meu Deus, eu estou sofrendo, esse mundo é tão tóxico pra mim, eu sou apenas uma flor sensível, eu sinto tudo que esse mundo faz, que dor, ai meu Deus do céu. E ela falou exatamente isso, ela falou, cara, você tem que achar um jeito. Uma coisa é, tudo bem, se você for como eu, tudo bem, você nasceu uma pessoa mais sensível, você tá ciente das coisas que tá acontecendo, isso é uma coisa. Agora, você vivenciar aquilo como se fosse com você sempre, você sentir aquilo em primeira pessoa como se assim, não tem como. Temos que achar um jeito de muitas vezes ser neutros em relação a algumas coisas. Não é se enganar, não é mentir, mas eu também não posso ficar sofrendo por dores que assim, eu vou ficar sofrendo duplamente. Uma porque aconteceu e outra porque eu tô ainda perdurando esse sofrimento. Porque eu tô me colocando no lugar de vítima. Porque eu tô cristalizando a ideia de que, olha só essa coisa ruim que tá acontecendo. Nossa, então tudo é ruim. Então o mundo é ruim. Então nada é de bom. Então não tem por que ter esperança. Isso é inútil, tá? É exatamente isso que tudo de ruim quer que a gente faça. Que a gente fique frio, que a gente fique apático, que a gente fique sem esperança. Porque assim a gente facilita o trabalho para as pessoas ruins. Aí pronto, né? Aí é só chutar cachorro morto, que a gente mesmo já acabou com a gente, né? Então, esse é o convite do que eu chamo de você conseguir manipular a sua realidade. E você conseguir mover o seu foco para aquilo que te interessa. Começou a ver recebe uma notícia ruim, seja na TV, na rede social, seja na vida de alguém, seja a sua própria vida, né? Acontece uma situação ruim. Esse peso que a gente dá para as coisas, ele é determinante pro quanto aquilo vai nos atingir ou não, pro quanto aquilo vai nos enfraquecer ou potencializar aquilo que a gente pode fazer. E esse exercício tem sido novo para mim. Essa atenção. Eu sempre me considerei consciente, só que você entender que é muito mais do que você tá atento no que tá acontecendo. É entender que você é sim uma peça ativa nisso. Você pode mexer os pauzinhos. Sabe aquela mesinha lá do Divertidamente que você... deixa eu aumentar a atenção nisso, deixa eu reduzir o quanto eu ouço, É isso. Tô ouvindo alguém aqui falando as mazelas, tarará, tarará.
Será que eu dou mais espaço? Será que é isso que eu preciso agora, né? Isso tá me fazendo bem ou não? Eu vou falar, eu mesma, assim, tava super consumindo coisas de política, e acho necessário que eu continuar, com certeza, sempre. Não dá pra ficar alienado pensando, eu não tô nem aí pra política. Não tem como, o mundo é político, tem que estar ciente de coisas. Mas eu não posso ficar dia e noite consumindo só isso. Eu já entendi que também não é bem assim. Ou assim como as pessoas que muitas vezes ficam lá seguindo só perfil de, sei lá, dieta, treino, fica o dia inteiro vendo gente gostosa, perfeita, modelo, e tá lá, se achando um lixo. Então, tá te fazendo bem? Ficar vendo só uma coisa? Ficar focado só numa coisa? Né? E até teve um livro que eu li recentemente, nessa busca, que falava muito isso. E até esse livro, ele é como se fosse assim, o pai dessa teoria, né, da manifestação, da projeção. Citei dele no último episódio, que é O Poder da Consciência, e ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, você tem que controlar a sua mente para que ela trabalhe ao seu favor, para que você dê a atenção devida que as coisas têm. Você saber que você tem poder de fazer o seu sofrimento ficar cada vez maior ou ele não te abalar mais. Você entender que a sua cabeça, ela é regulável e você pode ajustar ela para que ela dê atenção para aquilo que você quer que ela tenha atenção. E a gente faz um movimento hoje em dia onde a gente, por tudo que acontece, né, na nossa vida, a gente acaba se colocando em prisões onde a gente se torna e se convence da nossa incapacidade, que somos burros, que não podemos alcançar nada, que, como eu falei, somos grandes e meras vítimas. É muito fácil ocupar esse lugar, gente. Não é nem, nossa, olha que... Como é que você fez isso? Não. Piscou, você tá aí todo machucadinho, porque o mundo vai vir da pancada na gente. Isso com certeza, tenho essa certeza. Mas... eu quero ficar aqui? É benéfico? Eu não tenho outra escolha? E é isso que esse livro até falava, né? Você pode sim, entendendo a sua jornada, falar, mano, eu preciso que a minha cabeça veja uma porta, uma janela nessas 4 paredes que estão me cercando. Eu preciso que a minha cabeça entenda que às vezes a gente fica tão limitado, nossa visão, por tudo isso de ruim que acontece, que a gente não vê outra possibilidade. Você tá tão embebido nessa negatividade que você pensa, cara, não tem o que fazer, não tem outra solução. A gente só foca no ruim, só foca no negativo. Então aqui, ó, é forçadamente se colocar num lugar de pensar positivo, de pensar. E aqui, ó, é manipulando a nossa mente mesmo, gente. Aqui o trabalho, hoje o Cativeiro Cast vai te ensinar a manipular você mesmo. É necessário. Muito necessário. Se não, lindo, linda. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Eu vou falar pra você e você vai concordar. Olha quanta gente que já faz isso, gente. Olha quanta gente que faz coisas assim absurdas desse mundo, tá? Não é figurativamente a pessoa faz o mal. Não, ela literalmente tá fazendo mal pra pessoas e você vai falar com uma pessoa dessa, ela tá assim, eu tô fazendo bem. Porque a pessoa se convence dos pés à cabeça das suas convicções, dos seus objetivos e faz as coisas. Então, quer dizer, se gente pichuruca da cabeça já dominou essa arte, a gente que aqui tá buscando fazer o correto, a bondade, estamos aqui em dúvida, estamos aqui sendo munido, estamos aqui sendo acertado, atingido e igual barata tonta aqui, todo sem energia, que já gastou tanta energia pensando, se preocupando e sofrendo com tudo ao mesmo tempo. E aí a pessoa ali, mal intencionada, tá aqui, ó, organizadamente, muito em dia com a sua mentalidade, tá ali, aqui, ó, eu não tô errada? Não tô super certa, esse é o objetivo, é isso que eu vou fazer, eu tô correta. Então, se tem pessoa louca que se convence que ela é boa, então você que é bom, pelo amor de Deus, você acha que você é eu, hein? E eu até vi esses dias alguém falando algo do tipo, né, pessoas, essa coisa sobre você se sentir menos, né, você ter uma síndrome do impostor ou algo do tipo. E aí as pessoas falam assim, você sentindo isso, que você tem a síndrome do impostor, provavelmente já indique que você é uma pessoa que é capacitada. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, mais você vê que tem um monte de coisa que você não sabe. E a pessoa ignorante, ela tem mais facilidade de se achar foda, porque se você não estuda nada, você tem um conhecimento tão pequenininho, você fala, eu domino. A cabeça dela não entende que tem outras coisas acontecendo, então ela está convencidíssima que ela está correta. Então ela trabalha muito isso, do autoconvencimento. Então, se o louco está convencido que ele está certo, você que está certo, você acha louco? Não, gente.
temos que organizar essa bagunça, tá? Vamos jogar esse jogo ao nosso favor. Tem momentos que sim, existem verdades duras e cruas que a gente tem que aceitar. O mundo... O que é justiça, né? O que é justiça? O mundo às vezes as pessoas falam assim, a natureza, olha como a natureza flui com perfeição, com paz e harmonia. Gente, a natureza, filho, se você assistiu qualquer documentário Água com Açúcar, você já viu que a natureza é cão. Eu nunca esqueço do documentário que eu vi que o passarinho, recém-saído do ovo, meio gelatinoso, esse passarinho matava os outros passarinhos, jogava os ovinhos do ninho para que ele fosse o único passarinho a ganhar comida. Então quer dizer, a natureza é perfeita e harmoniosa? Se uma moebinha que não virou nem passarinho ainda já tá jogando o jogo da sobrevivência, imagina o ser humano, né, que tem polegar e um pouquinho mais ali de neurônios, né? Então assim, tem coisas que são como são e escolher sofrer por algumas coisas vão nos deixar cada vez mais bichuruca da cabeça. Eu sempre tento fazer episódio curto, gente, mas não dá. O que eu falo é longo porque é coisa arada. É coisa arada, tá? E eu nem pedi ainda pra vocês seguirem o Cativeiro Cast lá nas redes sociais, tanto que eu saí falando disparado. Então, siga lá Cativeiro Cast no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify. Tem vídeo, tem só áudio pra quem quiser, então não esqueça, eu tô lá sempre com conteúdo de reforço semanalmente, postando. Então não esqueça de interagir também, tá, gente? Que o algoritmo ele não vai adivinhar, não. Vai lá, curte aqui, compartilha se você recebeu, o que você acha sobre essa coisa de ser delusional, né? Como que você entende essa percepção de manipulação da sua própria realidade, a neuroplasticidade, como é que você se vê nisso, né? Você já teve essa crise também de se achar impostor? Então comenta, tá? Deixa eu saber também, por favor, dá like no vídeo, compartilha com alguém que também possa ser beneficiado por esse autoconhecimento. E basicamente, pra encerrar, gente, e fazendo esse review, é isso. Não é sobre você fechar os olhos e falar, nossa, não existe maldade nesse mundo, ninguém é ruim, ai que delícia. Mas você entender que fixar alguns pensamentos não vão ser benéficos pra você. É conseguir adaptar a sua mente para que ela gaste a energia necessária que ela precisa para executar os seus objetivos. Tô gastando muita demanda assim, mental nesse assunto. Tenho que rever isso. Nossa, eu tô dando muita atenção, sei lá, consumindo conteúdos que estão me deixando mais paranoico, mais ansiosa, menos acreditada nas coisas. Quais são esses conteúdos? Eu preciso parar com isso. Reduzir isso. Porque tem gente que às vezes tá tão numa loucura que não consegue nem ver de onde que vem a bomba. Eu já passei por isso. Você fica tão na névoa, gente, dando umas atenção pra umas coisas tão aleatórias, de tanto lugar diferente, que você tá assim, meu Deus, eu não sei de onde vem, mas tá me deixando assim com as pernas bamba. E entender que a sua energia tem que ser usada pra você. Daqui a pouco você tá aí cansado, cansada, nem sabe da onde. Por quê? Por que não tem energia? Porque tá ouvindo, porque o ouvido é pinico. Porque agora qualquer um que vem joga todos os problemas pra cima de você, no teu colo, e você tá aí abraçando os problemas que não são seus. Até às vezes ninguém nem vem deixar os problemas pra você. Você mesmo que sai catando o problema dos outros pra resolver. Vamos pensar em você? Vamos entender o que é seu objetivo, o seu foco, aquilo que você quer? Como eu falei, é um exercício de você antes entender o que você quer, quais são os seus objetivos, o que é o seu calo, o que é a tua crença ali enraizada que tá te deixando cada vez menos capaz de fazer as coisas, cada vez mais impotentes. Não é legitimar aquilo que te feriu e aquilo que te, atrapalhou, mas é superar isso. É sair dessa prisão que tentaram te colocar, com consciência. Tá bom? Sendo delusional. É isso, gente. Eu tô tentando viver essa vida delusional, tá? Focando assim, ó, se eu quero que isso dê certo, filho, eu tenho que assim, ó, já entrar de cabeça que isso vai dar certo, eu tenho que acreditar, eu tenho que vivenciar, não dá pra eu ficar alimentando pensamentos que vão intensificar fracasso, que vão potencializar a minha queda, que vão potencializar a minha baixa de energia. Não dá. Não dá mais. Como eu falei, eu não sei como é que eu vivi até aqui com esse comportamento que eu tinha, e você provavelmente pode ter também. Então comenta o que você achou desse assunto. É extenso sempre, porque eu tento falar assim mais sucintamente, mas eu acho até que eu falo rápido, eu falo muita coisa, então é porque a coisa é extensa mesmo, tá bom? Mas às vezes eu tenho aqui um episódio ou outro, uma coisa ou outra, um corte ou outro, que eu sou mais rapidinha. E prometo que em breve vocês vão ter um cenário melhor que isso, tá? Eu tô aqui apertadinha, mas daqui a pouco a gente vai melhorar. Tô arrumando ainda as coisas, vem aí novidades do Cativeiro Cast, tá? Que eu tô indo pro 100º episódio do Cativeiro Cast, tá bom? Então, um beijinho, obrigada pela audiência e até a próxima.